Gente, eu fiquei sem bateria, tive que vir ligar aqui e vai ser 2 vídeos, desculpa lá. Então, assim, então o que a gente estava falando, né, sobre o abuso sexual. Então, qualquer criança, qualquer adolescente que seja obrigada à prática ou qualquer coisa que seja, mesmo participar de qualquer ato sexual, mesmo que seja ver filme pornográfico, isso é um abuso à criança. Então vamos ficar de olho porque as crianças, isso acontece com crianças, ou é em casa, ou é na escola, ou é na casa de familiares e amigos, porque é com os próximos, naqueles que a gente mais confia, que fazem isso. E aqui meu óculos está todo embaçado que eu peguei nele. É triste saber que uma criança passa por qualquer desses abusos, seja no vizinho, seja em casa, seja na escola, e outras pessoas sabem e não denunciam, não têm coragem de denunciar. E, assim, nas escolas eu acho mais absurdo ainda, porque os professores eles estão orientados, e é por lei, que se eles verem o comportamento e se chegar a um acordo verbal, que aquela criança diga que foi abusada de uma forma ou de outra, principalmente a sexual, esse professor, por lei, é obrigatório que ele dê queixa e ajude a defender esse menor e esse indefeso. Então fiquem atentos, porque são os próximos que fazem isso, entende? São as pessoas próximas que têm acesso a essas crianças. E se essas pessoas fazem... Se essas pessoas têm essa coragem de fazer uma criança passar por esses abusos, e essas pessoas têm o controle de manter uma máscara ali no seu dia a dia, conviver com vocês e com as crianças, não demonstrando aquilo que é e aquilo que faz, elas também têm o poder de controlar a mente da criança para que não diga nada, para que essa criança se cale, para que ela se feche, porque essas pessoas são más. Entende? Essas crianças se fecham, então elas não falam. Então o que você tem que fazer? É observar. Então observa a criança, o comportamento da criança, porque o comportamento da criança muda, não tem jeito. O comportamento da criança muda, ela passa a ter medo, se ela não tinha medo, ou se ela já tem medo, ela passa a ter mais medo, ficam mais assustados com tudo, assustam com tudo e com todos, não querem mais dormir sozinhas, querem dormir com os pais, coisas que elas não estão habituadas já a fazer, né, gente? Então é só observar, porque o comportamento da criança muda completamente, principalmente o seu comportamento, até o seu comportamento do dia a dia, que é as suas responsabilidades consigo mesmo, que é comer, tomar banho, escovar os dentes, ir para a escola, fazer o dever. Eles travam, eles não querem fazer uma dessas coisas ou outras, ou todas elas. O comportamento deles mudam no alimentar, em tudo. Eles perdem o interesse pela escola, em aprender. Crianças que sofrem abuso ficam mais infantilizadas, elas voltam a ter um comportamento infantilizado demais, como tipo Xuxa, o bico volta a querer. Se não fosse ciúme de uma mãe que está grávida, que está vendo o irmãozinho, se não tiver outro fator, observem por que essa criança mudou, principalmente se esse filho é filho único. Eles voltam a ter um comportamento muito infantil, e alguns até voltarem para a barriga da mãe, que é onde eu acho que eles se sentem seguros, porque quando é bebezinho, quando é menor, para vocês verem como é que o espírito pensa através de um corpinho inocente. Difícil é acreditar que o outro ali, com tantos anos de terra, ainda tem coragem de praticar certas coisas e dizer que são cristãos. Cristãos. Então, voltando lá, a criança infantilizada, ela passa a ter comportamento que não tem nada a ver com a idade atual dela. Então, se você observar... gente, outra coisa. Observa também as feridas. Observa as feridas dela e também o comportamento delas com os amiguinhos. O comportamento delas com os amiguinhos é muito importante, tanto na escola como em casa, com os amigos e os irmãos. Se eles se afastam ou se procura confusão com aqueles que estão próximos o tempo todo. Porque eles passam a ficar mais agressivos. Joguei a lata de bom ar no chão. Eles passam a ficar mais agressivos, mais medrosos, mais assustados, mais calados. Como é que você observa? Você observa o comportamento da criança, e se você quiser, como uma professora mesmo, que não tem muita intimidade com a criança, você tem que ganhar a confiança dessa criança.
ganhando a confiança dessa criança, você consegue fazer com que ela te conte sobre as mudanças, sobre os acontecimentos em casa, desde que não tenha um outro fator também para trazer essas mudanças no comportamento da criança, como a morte de um animal, de um avô, uma avó, alguém querido ali que é muito próximo dessa criança, a morte de um animalzinho, como mudança de residência e escola. Há outros fatores que podem alterar ali o comportamento de uma criança, e sério, tá bem? Então vamos lá, gente. Então observa mesmo são as feridas com aspecto suspeito nas costas, cabeça, queda de cabelo, sinal de socos na cabeça. Queda de cabelo é sinal de socos na cabeça, tá bem? Lugar onde não aparece marca e não chama muita atenção. Marcas perto ou nos órgãos genitais dessa criança, perto também. É um bocado estranho ela cair e se machucar. Então são lugares que não são comuns para uma criança fazer ferida, para ela se machucar, né? Então, se você sabe ou desconfia, denuncie, porque está onde você menos espera. Pode estar dentro da sua casa, pode ser uma madrasta, um padrasto, pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser um avô, uma avó, pode ser qualquer um, menos aquele que você espera, tá bem? O comportamento da criança diz muito. Diz muito, muito, muito. Observem as crianças. Assim nos pediu o Senhor Jesus. Salvem as crianças. Porque aqueles que mais deveria proteger e que mais as maltratam. Beijocas. Até uma próxima.